Bom, minha gente, eu sou o Fernando Diniz e hoje eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para fazer aí um balanço da temporada do Flamengo, enquanto o Flamengo não volta a campo nesse Campeonato Brasileiro, coisa que só vai acontecer na próxima quinta-feira, tá bom? Bom, o Flamengo começa o ano com crise e títulos perdidos com Vitor Pereira. Estadual, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Mundial, aonde foi terceiro colocado. E isso daí gerou uma crise tremenda no Flamengo. O Jorge Sampaoli chegou e trouxe esperança ao clube, que vive a maior invencibilidade dentre os clubes da Série A do futebol brasileiro. São 10 jogos de invencibilidade. Até agora são 39 jogos na temporada, com 22 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. O Flamengo marcou 76 gols e sofreu 43, e tem aproveitamento de 61,53%. Dos 39 jogos, 18 foram com Vitor Pereira, que venceu 10, empatou 1 e perdeu 7. Ele caiu depois de perder o título carioca com a goleada por 4-1 para o Fluminense, mesmo depois de ter ganho por 2-0 na ida. E o português ainda perdeu a Supercopa para o Palmeiras e a Recopa para o Independiente Del Valle. Mas depois de Vitor Pereira, o Flamengo buscou a contratação de Jorge Jesus. Porém, o Jorge Jesus, ele não deu muitas garantias de que viria, né? O Jorge Jesus também disse que o Flamengo teria que esperar até o final do contrato dele lá na Turquia, coisa que acabou só agora, né? O Jorge Jesus foi campeão lá na Turquia há umas 2 semanas, na Copa da Turquia e tal, e aí o Flamengo, isso fez com que o Flamengo buscasse outro Jorge, o Sampaoli, cuja negociação foi facilitada porque o argentino queria treinar o Flamengo. Jorge Sampaoli queria treinar o Flamengo desde 2019, tá? Quando o Sampaoli foi vice-campeão com o Santos. Só que o Flamengo manteve o Jorge Jesus e aí o Flamengo foi campeão carioca em 2020. Depois acabou o Jorge Jesus saindo e não continuando mais no Flamengo. E também o Flamengo acabou não conseguindo a contratação do Jorge Sampaoli até agora, tá? Bom, e com o Jorge Sampaoli veio a esperança. O Flamengo estreou bem, vencendo o Nublense pela Libertadores no Maracanã, fazendo 2-0. Tá? O Flamengo tinha perdido na estreia para o Alcas por 2-1, naquela atuação ridícula do time, tá? Ah, tudo bem, na altitude e tal, Matheus França faz 1-0, mas aí o time toma a virada no segundo tempo e perde o jogo por 2-1. Mas nos 5 jogos seguintes, o Sampaoli foi questionado, porque perdeu para o Internacional, para o Botafogo e para o Atlético Paranaense. Só que tem que eu não vi motivos tantos para ser questionado o Jorge Sampaoli, não, tá? Por quê? Porque o jogo do Internacional e o jogo do Atlético Paranaense, o Flamengo foi melhor do que os dois, tá? O jogo do Botafogo foi equilibrado, o Flamengo não jogou tão bem assim, principalmente no segundo tempo, onde teve um a mais, então foi um... Eu não vejo tanto porque o Flamengo, o Sampaoli ser aí criticado, tá bom? E até porque também contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense, o VAR também prejudicou bastante o Flamengo, tá? O Internacional fez um gol graças também a um jogador que se atirou na área e aí o VAR acabou não interferindo no lance, né? E o Atlético Paranaense fez um gol onde teve um choque entre o atacante e o goleiro Santos, e o goleiro Santos caiu desacordado no lance. E aí o Flamengo, nessa sequência, ele empata com o Racing na Argentina
O jogo, aliás, onde o Wesley foi expulso injustamente. E aí o Flamengo goleou o Maringá por 8-2. Né? O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo por 2-0. E aí o Flamengo goleou por 8-2 no Maracanã. A derrota para o Furacão na Arena da Baixada foi a última de Sampaoli no Flamengo. Até agora, né? E é curioso porque quando o Flamengo perde pro Atlético Paranaense, ele perde jogando melhor, como eu já falei. E assim, ele dá a impressão depois, em alguns jogos, que ele poderia voltar a perder. Porque ele ganha jogando mal contra o Bahia e contra o Corinthians, por exemplo. Tá? E empata jogando mal contra o Nublense e contra o Cruzeiro. Mas principalmente contra Bahia, Corinthians e Cruzeiro, o Flamengo poderia muito bem ter perdido esses jogos, tá? E aí, desde então, são 7 vitórias e 3 empates. Nesse intervalo, o rubro-negro se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense. Ali o Flamengo teve uma atuação irrepreensível, porque o Flamengo já tinha jogado melhor no primeiro jogo, foi 0-0, e no segundo jogo não jogou tão bem quanto no primeiro, mas continuou jogando melhor do que o Fluminense, e aí fez 2-0. Jogou, aliás, diferente o Flamengo do segundo jogo em relação ao primeiro jogo. E o Flamengo também encaminhou classificação para as oitavas da Libertadores. O Flamengo aí depende só de um empate para classificar para as oitavas. Jogo contra o Alcas em casa, então o Flamengo vai com certeza classificar para as oitavas da Libertadores. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais aqui no canal Potência Rubro-Negra.